Shalom. Uma das formas pelas quais nós podemos honrar o Senhor é com a nossa obediência. A obediência honra a Deus. Lá em Romanos capítulo 12, o verso de número 3, a gente vai ler uma declaração muito importante para embasar esse pensamento, esse entendimento de que honramos com obediência. Em Romanos capítulo 12, o verso de número 3, o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos começar pelo seguinte princípio. Deus não vai exigir de nós nada que não possamos fazer. Deus não vai colocar diante de nós nenhum desafio que a gente não possa superar. No entanto, nós sabemos também que por causa da nossa natureza contaminada pelo pecado, nós não conseguimos fazer absolutamente nada que honre Deus. Não conseguimos fazer nada que possa, de fato, ser chamado de obediência. Então, o que Deus fez? Com a sua graça, Ele deu a cada um de nós uma medida de fé, por causa da graça, por causa da bondade dEle. Ele sabe que não conseguimos crer por nós mesmos. Então ele colocou em cada um de nós uma medida de fé. Só que essa fé precisa ser alimentada, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer. Então ela começa, por exemplo, com a salvação. Toda pessoa tem uma medida de fé que Deus deu de graça para que ela possa ter condições de crer em Jesus e assim ser salva. Todas as pessoas. E ninguém pode dizer, eu não tenho fé, porque Ele deu uma medida de fé para todos. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus e somos salvos, é uma medida de fé, mas essa fé ela vai crescendo, porque vamos exercitando a fé e vamos, no nosso crescimento espiritual, usando a fé no dia a dia. Na santificação, quando nós temos que dar passos de deixar um pecado, de confessar um pecado, de permitir que Deus trate alguma área na nossa vida, quando nós fazemos isso, isso é fé. É crer que Deus é capaz de tratar algo que sozinhos nós não estamos conseguindo tratar. Quando nós queremos a presença de Deus, nós honramos Deus pela fé. Não fazemos isso porque somos bons. Honramos Deus porque nós temos uma medida de fé que está crescendo e nos fazendo, de fato, agir de forma a honrar o Senhor. A Bíblia nos diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então é um reino espiritual, mas que se traduz em atitudes práticas. Essas atitudes são ações práticas que nós fazemos porque o reino de Deus está dentro de nós. Mas se eu não exerço a fé e creio que esse reino já está em mim, eu não consigo traduzir isso em obediência. Então é necessário que eu exerça a fé e dê passos de fé. Fé não é salto no escuro. Fé é obediência. Quando a Bíblia diz o reino está dentro de vós, então eu creio que o reino está dentro de nós, porque Deus é verdadeiro. Quando ele diz que eu devo confessar os meus pecados, porque ele é fiel e justo para me perdoar e purificar, então eu obedeço a palavra e então eu confesso e isso me traz a purificação. Mas eu vejo essa purificação? Não, eu não vejo. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que acontece porque eu obedeci à palavra de Deus. Então lembre-se, agora é o tempo da glorificação de Jesus em nós. É o noivo sendo amado pela noiva, a igreja. É o tempo em que nós exercitamos a nossa fé para honrar aquele que nos salvou, para honrar aquele que se deu por nós. Na redenção, na cruz, na obra que ele realizou ali na cruz do Calvário, com a sua morte e depois ressurreição ao terceiro dia, Jesus se consumiu por nós.
mas pelo seu Espírito que agora habita em nós, pelo seu reino que está dentro de nós, nós somos consumidos para Ele. Ele se consumiu por nós, para que nós sejamos consumidos, para que Ele apareça. Como João Batista disse, nós também devemos dizer: importa que Ele cresça e que eu diminua.